Muito boa noite, galera. Beleza, beleza? Tema massa hoje para a gente discutir. Um tema que, repito, como eu falei no início aqui, tá no top 5 para a gente debater aí de forma bacana. É um tema que me chama muita atenção ao longo do tempo. E o material de hoje não vou usar slide, tá? Perceberam? Vocês, para quem já conhece esse material, ou melhor, esse app, eu estou usando o Canva, né? E porque eu fiz um material diferente e creio que vocês vão gostar. A gente vai ver hoje mais uma praticidade do tema. Lembrando, né? Eu fico um pouquinho sem referência para saber como é que vocês estão na redação. Então, a minha ideia é trabalhar alguns temas que eu creio que podem pintar no Enem. Tá? E por outro lado também, a gente não esquecer um pouquinho a estrutura. Nós já trabalhamos vírgulas, então quero trabalhar nos dias vindouros aí também a ideia, tá? Para a gente focar muito na questão da construção do texto, nos conectivos, como é que eu chamo a atenção do meu corretor com alguns conectivos criativos, como é que eu chamo a atenção também do meu corretor utilizando a proposta de intervenção diferenciada. Então, tudo isso a gente vai trabalhar muito ainda durante esse processo, tá? Então, eu quero aqui compartilhar com vocês esse material e o tema semanal, o desafio de ser mãe solo no Brasil. Isso, galera. Veja só, há uns 10 anos a gente tem focado em duas questões para saber qual seria o tema. E quem é meu aluno há muito tempo, né, o pessoal criou um estigma, não sei se é um estigma, porque é algo positivo, de que Emerson acerta os temas tal. Eu posso dizer o seguinte, eu nunca gostei desse título de acertar tema, eu sempre gosto do título de trabalhar o tema. Eu gosto de ter trabalhado o tema, chegar no Enem, né, no vestibular, que a gente tanto espera o ano todo, e ter trabalhado o tema. Isso é que eu gosto muito. Então, espero que durante esse processo aí que a gente começou essas aulas, né, essa parceria que a gente firmou, que a gente trabalhe o tema. Então, duas coisas que eu observava para ir diretamente no tema. Hoje está um pouquinho mais difícil, mas de vez em quando a gente acerta. É, por exemplo, pauta do governo em questão, e também, tá, aquilo que está sendo discutido na sociedade. Então, esse tema faz parte das duas perspectivas, tá? Faz parte das duas unidades de valor, né? Como o desafio de ser mãe solo no Brasil é uma pauta do governo atual e também nesse processo, tá? Tem sido muito debatido na mídia, no cinema. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês constroem isso, beleza? Por isso que eu quis fazer questão também de colocar no Canva, porque é um material editável, eu consigo fazer observações, que é o que eu vou precisar fazer muito aqui. Tá dando para visualizar bacana? Acho que tá, né? Tá dando para visualizar bem, gente? Me dá um ok aí, porque eu fico às vezes sem referência. Tá, beleza, Isa. Então preste bem atenção na aula, que vocês vão amar. A gente não vai perder tanto tempo debatendo um monte de coisa que eu não vou usar na redação. Então, a partir de hoje, tema mais direto. Hoje até que vai demorar um pouquinho no sentido de 30 minutos, 35 minutos. Nas aulas vindouras, quando a gente for debater tema, a gente só vai perder ou ganhar, como queira, aí, em torno de uns 20 minutinhos, né, 18 minutos no máximo, tá? Então vamos lá. Veja só, no material eu já explico que o tema é atual, né? Recentemente foi aprovado no Senado o projeto de lei que determina prioridade para o atendimento às mães solo em diversas políticas sociais e econômicas. Mesmo com tais avanços, ainda é possível discutir o desafio de ser mãe solo na sociedade brasileira, né? É muito difícil mesmo a gente não perceber que na sociedade há muitos casos como esse, mães que foram, de certo modo, desafiadas a criarem os filhos sozinhas, tá? Então, durante esse processo, por isso que eu acho que o tema é muito forte, e a gente não pode ignorar esse tema, e de coração eu acho que está no top 5, tá? Como esperança de cair este ano. Então, não vamos ignorá-lo, tá, galera? Outro processo aqui que eu acho bacana também, eu já explico aqui há sugestões de como vocês vão construir, e isso eu vou fazer aqui na prática com vocês daqui a pouquinho, e os textos motivadores, tá? Eu coloquei nesse material, em um material só, coloquei os textos motivadores, tá vendo? É interessante que vocês leiam, tá? Até porque, já pensaram?
né? Como é que eu vou construir um texto sem conhecer o texto motivador? Os textos motivadores, inclusive, me dão brecha para usar sinônimo. Por exemplo, qual sinônimo vocês utilizariam para mãe solo no Brasil? E aí, quem fala? Dou-lhe uma, dou duas. Sinônimo para mãe solo no Brasil. O que é que vocês escreveriam? O tema chega lá no Enem, aí o tema é esse aqui. Digamos que nós não tivéssemos debatido o tema. O que é que vocês utilizariam como sinônimo para mãe solo no Brasil? E aí, ninguém? Ninguém diz nada? Ih, rapaz, o pessoal tá jantando, me deixou aqui sozinho. Ó. Mãe solo, ninguém pensa em nada? Vamos lá. Um detalhe importante em relação a esse tema, galera, é que o termo, tá? Mãe solteira não se utiliza mais. Ou não deveria. Ih, Nicolinha, obrigado. Mãe solteira não se utiliza mais, Nicolinha. Por quê? Perceberam que há uma estigmatização. Quando eu digo, ó, mãe solteira, eu estou estigmatizando como se fosse alguém irresponsável. Vem cá, e por que, que não existe pai solteiro? Perceberam isso? Quando o pai cria o filho sozinho, e são poucas vezes que isso acontece, mas acontece, ele não é chamado de pai solteiro. Já a mãe é chamada de mãe solteira, não é verdade? É porque existe uma estigmatização desse processo. Inclusive, o texto motivador número 1 explica isso, porque não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil. Inclusive, é uma fala do Papa Francisco. Né? Mãe não é um estado civil. Tá? Então, de certo modo, independência materna, muito bem, Rosângela. Independência materna, tá? Anote aí, tá? Ó, independência materna, mãe solo, maternidade solo, beleza? Então, assim, nós temos três termos aí para utilizar para não estar repetindo toda hora na redação, perfeito? Então, assim, é nesse processo que a gente precisa enxergar esse debate aqui em questão. Aí o texto motivador 2 também traz uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que traz, gente, um complexo bem interessante. Né? Na maioria das vezes, as mães solos são as mais vulneráveis. Então, quer dizer que elas passam por necessidades, não no sentido de fome, não é isso, necessidade de criação dos filhos e também enfrenta os maiores desafios. Pensem comigo, digamos que um pai solo, eu falo pai solo, e a mãe solo, ou a mãe solteira, como a sociedade estigmatiza, vai procurar um emprego. Tá? Na mesma empresa, a mesma entrevista, o mesmo cargo. A quem a empresa vai dar o emprego? Sejam sinceros. Ao pai. Né? Porque a primeira pergunta que se faz, inclusive, é se a mulher é casada e se tem filhos. Já ouviram falar também na questão em que a mulher engravida, né, passa o processo ali no trabalho, aí vai ao parto, tira a licença de 4 a 6 meses, né, dependendo de se tiver férias acumuladas, se tiver férias acumuladas, e aí de repente, quando volta ao trabalho, o que é que acontece? Espera um mês e rua, demissão. Porque se criou esse estigma, tá, de que a mãe, de certo modo, é irresponsável. No Brasil, 5,5 milhões de crianças possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Ou melhor, não possuem. Então perceberam que 5,5 milhões de crianças. A população do Uruguai, salvo engano, está um pouco acima de 3 milhões, né, no geral. E no Brasil, só de crianças que não tem o nome do pai no registro civil, passa aí de 5,5 milhões, tá? Veja só que interessante também, ó. Mulheres sem cônjuge e com filhos, 53,5%. É muita, diga isso, não é? É muita, mais da metade da população brasileira, tá? Quando se refere às mulheres, é melhor deixar esse recorte aqui real, né? Quando se refere às mulheres, 53,5% das mulheres que têm filhos, né, não convive com o cônjuge. Então, a maioria das mulheres está nesse processo aí. Beleza? Então não vou, de certo modo, perder ou ganhar tanto tempo aqui com os textos motivadores. O texto 3 já existe aqui também algumas teses, alguns argumentos que vocês podem utilizar. Mas o que é mais importante? Essa discussão aqui, tá? O que é que eu posso utilizar como tese, galera? Estigmatização social seria o primeiro processo a ser. Falta de empatia seria outro, e o exíguo
auxílio estatal seria outro ponto de partida. Eu acho que fora disso não tem outra possibilidade de debate amplo. Tá? Há outras teses, como o pessoal acaba inventando aí um monte de coisa, mas para um debate amplo, eu creio que seja isso. Vamos lá. Primeiro ponto, a estigmatização social. A secretária chegou, gente, atrasada como sempre, vai ser demitida, viu, Gricinha? Gricinha, você não é mãe solo e chegou atrasada, tava no outro curso, foi, Gricinha? Bem-vinda, Gricinha. É, o tema é sobre mãe solo, tá, Gricinha? Que chegam atrasadas no trabalho. Vamos lá. Gente, para trabalhar a estigmatização, tá? Nesse processo, um repertório bacana, inclusive, observe que a estigmatização não se encaixa apenas no tema atual, tá? Se encaixa em vários temas. Se de repente você chega no Enem e o tema é gravidez na adolescência, não há uma estigmatização em relação à gravidez na adolescência? Ah, professor, o que é estigmatização? Estigmatização é preconceito. O Pierre Bourdieu tem uma teoria chamada hábitos. Ele diz que a sociedade impõe padrões, tá? E que, de certo modo, são naturalizados e reproduzidos mesmo para aquelas pessoas que são contra aquele determinado assunto. Quer ver só? Pensem comigo. Se vocês estivessem aqui, vocês iam repetir. Mas só pensem agora. Um tipo de estigmatização do comportamento. Futebol é coisa de homem, uma estigmatização. Por que futebol é coisa de homem? Porque é um estigma que foi naturalizado e reproduzido ao longo do processo formativo da sociedade brasileira. Outra coisa que me incomoda muito, outro estigma de comportamento, é tipo, baiano é um povo. Vocês pensam, mesmo vocês não querem, não fazendo esforço para não pensar, acaba reproduzindo. Aí eu pergunto, todo baiano é preguiçoso? Não. Né? Sergipano, todo sergipano é trabalhador? Não, tem sergipano preguiçoso, que eu conheço vários. Paulista, preguiçoso, trabalhador. Baiano, tem pessoas que são preguiçosas e tem pessoas, não por serem baianos, mas por serem a pessoa individualmente. Então, é um estigma que é criado na sociedade. A mesma coisa quando a gente diz que todo sulista é preconceituoso. Todo sulista é preconceituoso? Não. Existem sulistas preconceituosos? Existem. Tá? Mas não pode ser a regra, a gente trabalhar com exceção, tá? Pois é, Rosângela. Mulher no volante é perigo constante. Um estigma. Conheço mulheres que dirigem muito melhor do que os homens. Conheço homens que dirigem bem, mulheres que dirigem bem, e ambos que dirigem mal, tá? Então, assim, é esse processo. A estigmatização, hábitos. A mesma coisa se fazer menção a outro processo, tá? A outro tema que dê para usar a estigmatização. Galera, não pensem em repertório para o tema, com exceção da introdução. Para o desenvolvimento, é preciso pensar, tá, na teoria, é preciso pensar na tese. Tá? E aí debate com o repertório coringa. Seja qual for o tema, se couber estigmatização, eu utilizo o Pierre Bourdieu, que acabou. Perceberam que já está, de certo modo, resumido. E mais abaixo também aqui, ó, eu coloco, deixa eu ver se está conseguindo visualizar. Tá, eu estou vendo aqui, então vocês conseguem também a marcação. Aqui também, logo abaixo, eu coloco, a partir desse repertório, você pode afirmar que há um certo padrão em relação ao que é uma família. Pronto, outro estigma. No Brasil. Porque, e o que é que isso tem a ver com o Brasil, pessoal? Além desses temas aí. Né? Você citou baiano, citou sulista, o tema em si, mulher solo. Né? Qual é a relação? Porque no Brasil, ainda que 53% das mulheres convivam com filhos de seu cônjuge, no Brasil, a família é considerada apenas se for formada pelo homem, pela mulher e por seus filhos. É uma estigmatização. Então, a mulher que não tem cônjuge e tem filho é irresponsável, né? Muitas das vezes não leva nem em conta a questão da viuvez, não leva em conta o casamento que não deu certo, o abandono parental e por aí vai. Então, estigmatização, um recorte muito bom de ser colocado. Perfeito? Outro debate também a se fazer, gente. Falta de empatia. Daqui a pouco chega a parte boa da aula, tá? Vocês vão gostar. Falta de empatia. Para trabalhar a falta de empatia para com essas mulheres que estão estigmatizadas, lembrando que a escola não debate sobre isso. Talvez a escola reforce essa questão, tá? Esse estigma.
Então, assim, é preciso que a escola debate. E aí a gente sabe que o Paulo Freire também debate, que a escola é conteudista, que se preocupa apenas na profissionalização. Não que seja ruim essa profissionalização, mas não pode ser exclusividade. É preciso trabalhar a profissionalização e sem esquecer de assuntos sociais. Né? E assim, quando a escola no debate, já que se trata de uma questão cultural, de estigma, um problema, esse problema se torna recorrente e vira um círculo vicioso. A questão cultural, só quem consegue resolver é a escola. Nem a família consegue resolver, porque a família também está envolvida e é vítima desse processo. Tá? E aí, mais abaixo, também eu explico. E, por fim, o exíguo auxílio estatal. O que seria esse exíguo? Né? Escasso, pouco. E aí vocês podem, de certo modo, também, galera, trabalhar a questão da negligência do governo. Por que foi que eu trouxe aqui para vocês esse recorte diferente? Porque, perceba, talvez esse ano não vou corrigir novamente a redação, né? Depois de 9 anos seguidos, estou tirando 2 anos sabatista aí. Mas vejam, eu acredito muito que será um tema que dá para usar a negligência do governo. Automaticamente, 90% das redações do Enem vão utilizar o termo negligência do governo. E aí, para não ser repetitivo, cria-se aqui um termo diferente. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes que o corretor vai amar. Exíguo, ó, o sujeito sabe que é exíguo, então ele escreve bem, tá? Então, usa exíguo auxílio estatal. Mas no modelo que eu utilizei aqui, que você vai ver daqui a pouco, eu utilizei negligência, tá? Mas aí não impede de vocês alterarem. Nós já trabalhamos Mark e Barnett. Seja qual for o tema, se couber negligência do governo, que eu vou substituir na retomada, ou então na introdução, o exíguo auxílio estatal, eu posso trabalhar com Mark Barnett. Ele disse que o Estado tá, devido à sua natureza, incapaz de obedecer às suas próprias leis, caracterizando-se como caracterizando-se como um péssimo legislador. Pode ser, Leandro, pode trabalhar causa e consequência também. Né? A causa, se você trabalhar, por exemplo, a estigmatização, como consequência, você pode trabalhar a questão do emprego, né? Que a mulher com filho e dita solteira, mãe solteira, tem muito mais dificuldade. Então, o desemprego é uma recorrência. Automaticamente, ela passa mais dificuldade no sentido de cuidar dos filhos. A consequência também é que muitas das vezes a mulher precisa cuidar dos filhos, mesmo quando é casada tem que cuidar, imagine quando é solteira, que é muito mais redobrada a atenção, tá? Dando prosseguimento, galera. Então, assim, sobre exíguo, como é que eu provo que o Estado é exíguo? Que o Estado, de certo modo, é falho? Porque tem uma lei já. A Lei dos Direitos das Mães Solos foi aprovada em 2022, em março. Aí eu pergunto, vocês têm conhecimento sobre isso? A sociedade tem conhecimento sobre isso? As mulheres, né, solo, têm conhecimento sobre isso? Também não. É por isso que o Estado é falho. Ele cria uma legislação que, de certo modo, não consegue colocar em prática. Tá? Então, percebam, eu posso colocar como tópico frasal no meu desenvolvimento o exílio auxílio estatal, corroboro a ideia dizendo que o Mark Barnett trabalha essa ideia, seria a minha teoria, debato um pouquinho sobre isso e provo, coloco lá, prova disso é que mesmo com a existência da lei dos direitos das mães solo, muitas mulheres brasileiras não têm auxílio e por aí vai. Perfeito? Como repertório, tem aqui série, a Mad na Netflix, seria uma boa trabalhar, tá? Para quem gosta de utilizar filme na introdução. Minha Mãe é uma Peça, ó, se eu fosse fazer uma redação, eu colocaria Minha Mãe é uma Peça na introdução, juro. Acho que ficaria legal, né? Paulo Gustavo, deixa saudades aí, né? E um livro bacana que eu gosto muito, O Quarto Despejo, né? Que é de Carolina Maria de Jesus. Inclusive, nos últimos 2 Enem, caíram duas questões com esse livro, O Quarto Despejo. Para quem fez Enem ano passado, vai lembrar, né, que caiu a questão sobre isso, né, sobre esse livro especificamente. Tá? Então, é uma mulher favelada, né, que mora ali uma mulher negra da favela de Canidé, que cria os filhos sozinha, e ela começa, então, mesmo semi-analfabeta, a escrever um diário. E muito tempo depois se publica o livro como O Quarto de Despejo, que é fantástico, tá? Enfim, vamos para a melhor parte da aula agora, sim ou não? Planejamento textual. Galera, veja só que presente eu estou dando para vocês.
tá? Um presente maravilhoso. Eu queria muito, de certo modo. Salve, Jorge! Verdade. Eu não assisto muito novela, não, tá, Leandro? Eu sou um sujeito bem estranho, gente. Tem 12 anos que eu não tomo refrigerante. 12 que eu não tomo refrigerante nenhum. 15 que eu não tomo Coca-Cola. E tem mais ou menos 20 anos que eu não assisto novela. Mas eu ouço falar que meu pai é noveleiro, então, conversando com meu pai, né? Meu pai só fala. Espero que ele não veja esse vídeo aqui que está sendo gravado, mas meu pai gosta muito de novela. Aí, assim, novela eu sei ouvindo falar, tá? Minha mãe não gosta muito, não, mas meu pai ama novela. Sempre gostou de novela, meu pai. Impressionante, tá? É o famoso noveleiro, exatamente, né? É, mas, enfim, Salve Jorge. Eu lembro de Salve Jorge porque eu fiz um estudo sobre a novela, sobre a falta da vírgula, né? Que o nome da novela de fato era Salve Jorge, mas no enredo dava a entender que era para salvar, não era para salvar o Jorge em si, mas era para saudar o jovem. Se é uma saudação, deveria ser escrito então, salve, vírgula, Jorge, né? Então, sem vírgula. Aí por isso que eu fui entender o enredo para poder debater isso nas redes sociais. Vamos lá. Gente, para construir a introdução, como é que eu posso construir? Perceberam? Eu coloco aqui, ó. Na introdução, você pode falar que a Constituição de 88, em seu artigo 6º, garante direitos sociais a toda pessoa, como a proteção à maternidade e à infância. Aponte que, contudo, tais premissas não são efetivadas na prática, haja visto o desafio de ser mãe solo no Brasil. Como teses, você pode utilizar a negligência governamental e o preconceito social. Vamos transformar isso aqui em introdução? Vamos lá? Como é que eu faço? Ó, a Constituição de 88, em seu artigo 6º, garante direitos sociais a toda pessoa. Essa frase aqui é facultativa por causa do toda, mas eu amo colocar. Como a proteção à maternidade e à infância. Aí vem, contudo, transformando em introdução, ó. Contudo, tais premissas constitucionais não são efetivadas na prática, haja vista o desafio de ser mãe solo no Brasil. Aí vem aqui, transformar as teses. Ó, aí eu coloco agora. Logo, é preciso debater como causas a negligência governamental e o preconceito social. Que aqui o que é que eu coloco, tá? Posso colocar a estigmatização, beleza? Social, e aí eu posso retomar lá embaixo como é isso. E aqui eu posso colocar também aquela tese que a gente propôs, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Exíguo apoio, auxílio estatal. Estatal. Fechou nossa introdução. Ficou fácil ou não? Ó, a introdução está pronta, direta, tá? Ali com 5 linhas, né? A introdução geralmente a gente utiliza de 5 a 7. Eu fico bem nervoso quando vejo que o aluno escreve a introdução com 8 linhas. Gente, o desenvolvimento, né? É uma coisa, a introdução é outra, tá? No desenvolvimento, vamos lá. Nós já colocamos aqui, então, o exíguo auxílio estatal e a estigmatização. Como é que eu vou construir meu desenvolvimento? Também está na mesma vibe. Ó. No D1, lembre de retomar a tese 1. Eu estou explicando o que é que vocês precisam fazer, tá, em cada período. Gente, eu quero corrigir essa redação. Então, assim, Nicolinha, Glicinha, que está lá que tem crédito na plataforma, quem mais? A Isa está por aí ainda. Escrever essa redação. Para se for o tema do Enem, vocês vão me agradecer pela vida toda. Eu vou fazer questão de corrigir, tá? Não vou deixar os meninos corrigirem, não. Escreva, porque é um tema muito bom. Aí vocês podem utilizar, inclusive, essa parada aqui. Vamos lá. Continuando. O material que vocês vão receber não tá com a minha adaptação. Tá desse jeito aí, ó. No D1, lembre de retomar a tese 1, que é a omissão, e por aí vai. Beleza? Vamos lá. Essa aqui em si, no D1, lembrando, eu gosto do com efeito, né? Mas aí vocês podem colocar o que vocês já usam. De início, né? Nesse sentido. É com vocês. Perfeito? Então, assim, com efeito, lembrar de retomar. Aí eu coloco, então, insta, destacar
que a omissão estatal contribui ou sinaliza a problemática. A problemática. Aí, como repertório, você pode mencionar o filósofo John Rawls. O que é que eu faço? Vem aqui, ó. Acerca disso, para o filósofo John Locke, eu falei John Rawls, foi? Acho que eu queria colocar John Rawls aqui, mudei depois. Para o filósofo John Locke, os cidadãos, por meio de um contrato social, opa, deixa eu corrigir aqui, né? Contrato social é uma teoria, então, cedem a sua confiança ao Estado, que, por sua vez, deve garantir os direitos básicos a eles. Aí mostra que, todavia, o que, é que eu faço? Todavia, a máquina pública quebra esse contrato ao não criar política capaz de auxiliar as mães solos, a exemplo da priorização de vagas em creches, o que possibilitaria a esse público maior tempo para ingressar no mercado de trabalho e, desse modo, atenuaria a necessidade de se dedicar integralmente ao cuidado dos filhos. Né? Aí faltou a palavra Brasil, todavia, no Brasil, vírgula. Perfeito, ó. Como tá ficando bacana a nossa redação. E aí, para finalizar, aí eu coloco um conectivo, assim, opa, assim, enquanto as autoridades se mantiverem inertes, esse desafio seguirá permeando a realidade de muitas mães brasileiras. Perceberam que eu coloco aqui como missão do Estado e minha última frase, gente, é interessante que se faça isso, eu corroboro a ideia. Eu digo que o problema é do Estado, enquanto esse desafio, enquanto as autoridades se mantiverem inertes, o desafio vai permanecer, tá? Vamos lá. Fechamos o D1, vamos para o D2. Facinho, facinho também. A mesma coisa, né? No D2, eu gosto de utilizar o AD+, é característico meu, mas aí pode ser, além disso, outro sim, tá? A estigmatização. Aí eu coloco aqui, então, preconceito. O preconceito social é outro estorvo a ser debatido. Perfeito, vamos lá, vamos finalizando. Como tá fácil. A esse respeito, de acordo, de acordo com o sociólogo brasileiro Bentinho, o desenvolvimento humano só será efetivo quando a sociedade civil afirmar alguns pontos cruciais. Beber uma água. Gostou, não foi? A Glicinha perguntando aí no bate-papo se eu vou disponibilizar o material. Vou sim, vou mandar esse material com todo prazer, tá? Vamos lá. Gostou, não foi, Glicinha? É ouro, tá? É ouro. Gente, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal do YouTube, eu peço que vocês se inscrevam, tá? Curta a postagem, depois eu vou mandar o link lá, aí dá uma curtida, coloca um comentáriozinho lá no YouTube, tá? Não sabia não? Vou colocar o link lá do YouTube, tá? Eu coloquei na semana passada, quando não teve aula, aí eu coloquei, assistem essa aula, tá? Acho que vocês pensou que a aula não era minha, né? Mas tá lá naquele vídeo, eu vou mandar novamente, inclusive essa aula aqui para vocês, tá? Ó, a esse respeito, de acordo com o sociólogo brasileiro Bentinho, o desenvolvimento humano, repetindo, tá, galera? Só será efetivo quando a sociedade civil afirmar alguns pontos cruciais, como a igualdade. Argumente que, aí o que é que eu coloco aqui? Entretanto, na atual conjuntura brasileira, tais aspectos foram convertidos em preconceito. Perceba, ó, preconceito social, preconceito. Então, eu aconselho retomar estigmatização. Estigmatização. Dado o panorama de discriminação sofrido pelas mães que enfrentam a maternidade sozinha, o que ocorre, sobretudo, devido ao corpo social ainda apresentar uma cultura machista e patriarcal. Concordam comigo? Afetando negativamente outras questões, como a obtenção de emprego. Tá vendo? Ó? Inclusive, o Leandrinho aí, que tá, Leandro tá por aí ainda, né? Ele colocou aqui a possibilidade de trabalhar com a consequência.
Então, Leandrinho, você pode colocar aí, ó, trabalhar com consequência e pode utilizar esse mesmo argumento, para que essa estigmatização, tá, na sociedade é tão enraizada, perdeu o pleonasmo, tá, que acaba provocando essa questão do desemprego. Tá? Como é que eu vou finalizar essa ideia, galera? Ó, quero que esse seja o tema do Enem, viu? Eu vou pular tanto, sério. Porque tá muito organizado o material, gente. Os próximos eu vou tentar fazer assim, tá? De forma direta, tá? Pra gente não perder tanto tempo. Então vamos ganhar tempo. E, enfim, já coloquei na introdução o logo, já coloquei o assim, agora eu coloco desse modo. Desse modo, com vistas a mudar esse panorama retrógrado, é necessário que a postura social seja repensada. Ó, perceberam? Postura social. Por que postura social, professor? Porque a minha tese é estigmatização e eu falo sobre preconceito. Então, assim, se o problema é da apatia social, eu preciso agora dizer que isso precisa mudar. Eu chamo isso, gente, de fechamento crítico. E o corretor ama, tá? Essa ideia. Tá? Então, assim, perfeito aqui, né? Inclusive, eu poderia acrescentar mais coisas, mas assim, eu estou apostando muito em projetos com 4 períodos, tá? Colocar 5, quando a gente coloca a prova disso, é massa também. Se a gente lembrar de alguma coisa, colocar a prova disso. Aqui, por exemplo, né, ó, eu poderia, de certo modo, acrescentar uma ideia do prova disso, tá? Cuidado dos filhos. Eu poderia colocar aqui, ó, a título de exemplo, a lei, o nome da lei, agora eu vou esquecer, das mães solo no Brasil, é isso? Esqueci, gente, o nome da lei, ó. Tá aqui, lei das mães solo no Brasil, deixa eu voltar aqui rapidinho, lei dos direitos das mães solo no Brasil, tá? Eu coloco então aqui, ó, a lei, eu coloco, deixa eu colar aqui pra gente ganhar tempo, cadê você, lei? Pronto, a gente não tá funcionando não, só quer que eu fique lá. Deixa eu colar aqui, vai ficar tudo maiúsculo, mas tá valendo. Pelo menos a gente ganha um tempinho aí. Pronto, aqui. Vou colocar aqui. Perfeito. Ó. A título de exemplo, a lei, apesar da existência, ajuda de teclado, existência da lei dos direitos das mães solos, muitas brasileiras não têm conhecimento de seus direitos. Olha que massa, parágrafo. Olha, agora tem uma prova prática, né? Funciona. Quando lembrar, massa. Quando não lembrar, tranquilo, não arrisca. Se lembrar, ótimo. Isso chama muita atenção e tem sido, de certo modo, bem evidente nas redações nota 1000. O pessoal tem utilizado muito isso. Né? Prova disso, a título de exemplo. Então, assim, quando lembrar, massa. Principalmente uma lei, um fato concreto, um senso comum. Tá valendo. Perfeito, galera. O que vocês acharam desse material? Ficou bacana? Né? Façam, tá, galera? Estuda esse material, guarde bonito, guarde massa. E vou colocar dessa vez lá no grupo, tá? Vou colocar no grupo do WhatsApp dessa vez, para o pessoal ver que o negócio tá bacana. E depois dos próximos eu coloco aqui no chat, tá? Como eu estava fazendo os outros. Como ficou bonitinho, eu vou colocar só para o pessoal trazer. Leandro, sim, é obrigatório colocar repertório para provar a sua argumentação. Porque quando você. Vou mandar, Glicinha, viu? Vou mandar para você lá no grupo. Vou criar um cupom exclusivo. Vou botar uma promoção bacana agora. Maior de todas. Leandro, inclusive, é obrigatório colocar no desenvolvimento. A pergunta do Leandro é bem pertinente, gente. Só para a gente encerrar, ele coloca aqui, ó. É obrigatório usar repertório do desenvolvimento? Sim. Porque, veja, quando você diz que o Estado é negligente, o corretor quer saber o porquê, tá? Veja, esse repertório do desenvolvimento não serve para a competência 2, serve para 3.
Porque a 13 é o projeto de texto. É quando o meu argumento está comprovado. Então imagine eu dizer que a sociedade é apática. Todo mundo sabe. Mas à luz do texto dissertativo argumentativo, eu preciso provar isso. E aí qual é o meu conselho, Leandro? Não se preocupe em estudar repertório no desenvolvimento para o tema. Estude para a tese. Tá? Repito, a tese estigmatização social é uma tese coringa, que você vai usar em 90% dos temas. E qual repertório, professor, eu vou utilizar? Hábitos, de Pierre Bourdieu, que cabe em qualquer tema. Ou melhor, nessa tese para qualquer tema, para 90% dos temas. E por aí vai. Perfeito? É assim que a gente, de certo modo, consegue compreender. Fechou? Semana que vem, mais uma mais um, assim, 15 minutinhos, né, Gricinha? Obrigado. A Gricinha chega atrasada, mas arrasa aí, viu, nos comunicados do grupo. Galera, fechou. Não deixe de escrever esse tema, gente, é sério. Não deixe de escrever esse tema, tá? Galera que faz cursinho aí fora, manda lá, pede para o professor corrigir, pede, né, para ver. Quem estuda ainda, manda. Tá? Quem tem outras plataformas também. E quem aqui é conosco, por favor. É isso aí. E se inscrevam no canal, por favor. Eu vou mandar o link daqui a pouquinho do grupo e vou mandar o link também do Instagram, tá? Só, se não tiver curtida no Instagram, nem no canal, vamos parar com essas aulas, sério. Ó, 100 alunos no grupo. Só temos aqui o grupo gratuito, né, da aula. Só tem aqui. Quantos alunos tem aqui online? Pouquíssima gente. Vamos pedir para esse povo entrar, gente. Fazer o quê? Mas deixe eles, viu? Deixa eles. Gente, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Vai dar tudo certo e contem comigo, tá? Beijinhos.